Nós devemos ter sempre presente de que Deus não quer a condenação das criaturas que Ele pôs no universo, inteligentes, com vontade, que são os anjos e são os homens. Ele não queria a condenação dos anjos que foram para o inferno, nem quer a condenação do pecador, Ele quer a salvação. E por isso Deus tem um procedimento, todo ele sábio, prudente e, ao mesmo tempo, um procedimento cheio de bondade e cheio de misericórdia para com os pecadores. Quando se trata de um povo, como é o caso aqui de Nínive, ele se trata de um povo pagão. Ele podia castigar esta gente diretamente, sem mandar nenhum aviso. E, entretanto, ele manifesta uma bondade extraordinária, mandando um profeta Jonas. Antes mesmo, havia profecias feitas a respeito de Nínive, que era uma cidade pecadora, uma cidade imoral, a mais não poder, uma cidade cheia de maus costumes e de escândalos e tudo mais. Ele antes profetizou, mas à distância. Mas ele agora manda um profeta, um judeu, percorrer Nínive de ponta a ponta para anunciar o castigo. Isso por quê? Porque ele quer ainda dar mais uma chance, ele quer dar uma oportunidade e quer aproveitar a presença do profeta para distribuir graças, para dar movimentações de alma no sentido de um arrependimento, no sentido de penitência. E, portanto, transparece nesse episódio de Nínive a grande bondade, a grande misericórdia de Deus, não querendo de forma alguma condenar, não querendo de forma alguma castigar até mesmo, sem antes avisar. Porque mandar um profeta a essas alturas dos acontecimentos, uma vez que a cidade estava completamente atolada e cheia da lama do pecado e de todos os horrores morais possíveis, era quase que tempo perdido. Não é à toa que Jonas, que aqui não transparece neste trecho que foi recolhido pela liturgia, não é à toa que Jonas teve dificuldade, porque os ninivitas eram odiados pelos judeus. Ele vai, e Jonas, depois de 3 dias, comove o rei, e comovendo o rei, todos também da cidade se comovem, e todos fazem penitência, e ele com isso suspende o castigo. Vemos o quanto isto significa de alegria para Deus, porque era o que ele queria. Ele queria que os ninivitas se convertessem, e daí todas as chances que ele dá, todos os elementos que ele usa para que de fato aconteça o que aconteceu. Nínive convertendo-se, está nesse versículo 10 do capítulo 3 do livro de Jonas, vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Deus não castigou, voltou atrás, perdoou, porque é o que Deus quer, Ele quer perdoar. Situação um tanto diferente nós encontramos no Evangelho, porque no Evangelho não se trata de um profeta. Nosso Senhor dirá: aqui está quem é maior do que Jonas. E de fato diante deles estava nada mais nada menos do que a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada. Era Deus encarnado, era Deus e homem verdadeiro que estava diante deles, e eles ainda pediam um sinal. É aquela rejeição que eles estavam tendo, não só em relação ao sinal, mas em relação ao próprio Filho de Deus que tinha sido mandado, só podia redundar em castigo. Esse castigo é previsto por Ele. Nosso Senhor, vai dizer que dali menos de 30 anos foi o que aconteceu, menos de 30 anos depois da crucifixão dele, Jerusalém foi tomada pelos romanos e houve o que nós
conhecemos pelos fatos históricos, já não é nem o Evangelho que nos serve de base, mas sim a própria história, e historiadores judeus, como o famoso Flávio Josefo, que conta horrores de mães colocando seus bebês no forno para poder assar o bebê e poder comer o bebê, porque estavam morrendo de fome e não tinham o que comer e comiam os próprios filhos. Chegaram a este extremo, E isto tudo por um castigo previsto, porque não aceitaram o sinal, não aceitaram a mensagem. E tudo que Nosso Senhor trazia era tão lógico, tão claro, e além do mais ele provava, ele dava testemunho do que ele pregava com os milagres que ele fazia. Ressurreições atrás de ressurreições, expulsão de demônios, possessos que se viam curados, cegos, coxos, surdos, mudos, etc. Não adiantou. Eles ainda pedem um sinal, porque eles querem uma coisa extraordinária que mostre que aquele é o Messias que vai resolver o problema político, financeiro e social deles, quando Nosso Senhor vinha trazendo a solução de problemas muito mais complicados, que era a salvação eterna de todos eles. E não atendem. E sempre, antes do castigo, vem um aviso. Nós vemos ao longo da história esse procedimento de Deus invariável, é um procedimento sempre comum e corrente. Já na época de Noé mesmo era um sinal, a arca que ele construía era um sinal. Quantas outras circunstâncias onde Deus manda sinais. E nós, na nossa vida particular também, quando não andamos bem, nós temos os nossos sinais. 1, 2, 3, 4, 5. Deus prodigaliza os seus sinais para sacudir-nos. E muitas vezes as pessoas não querem dar ouvidos aos sinais, não querem continuar abraçadas aos seus delírios, e aí se dá aquilo que a providência prognosticava com os seus sinais. Nós devemos fazer uma transposição de toda esta liturgia, uma vez que nós já conhecemos a fundo este trecho do Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 29 a 32. Esses 4 versículos não são bem conhecidos, e também a história de Jonas. E já tivemos a oportunidade de muitas vezes meditar sobre o significado de cada frase, de cada consideração, etc, etc. Vamos tomar isto que é a liturgia de hoje, sintetizar neste princípio de que Deus sempre avisa com muita antecedência o castigo que vai enviar. E assim como aconteceu na época de Noé, que ele avisou com 100 anos de antecedência, foram 100 anos de antecedência. Noé começou a construir a arca aos 500 anos e foi terminada depois dos 600, pouco depois dos 600. Portanto, ele deu um século de chance para aquela gente, um século de oportunidade para se emendarem, e, pelo contrário, eles não faziam senão piorar, até que as águas começaram a descer do céu e brotar do fundo da terra, porque as descrições, inclusive bíblicas, nos deixam esta lembrança de que houve um dilúvio, não só de água, de nuvens, mas sobretudo de grotas que se abriam na face da terra e das quais brotavam borbulhares e borbulhares de água em quantidade.